Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não quer usar a força para tomar a Groenlândia. E você vai ver também. O Banco Central decreta liquidação do Willbank, banco digital do Grupo Master. Onda invade restaurante na Itália durante passagem de ciclone. Aumentos de casos relacionados à saúde mental no Rio de Janeiro preocupa autoridades. E ainda, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje pela semifinal da Copinha. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa quarta-feira. Em uma reunião em Davos, na Suíça, Donald Trump afirma que não quer usar a força para tomar a Groenlândia e que busca uma negociação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não quer usar a força para tomar a Groenlândia, mas começa a negociar para ter a posse do território autônomo que a Dinamarca diz que não está à venda. A afirmação aconteceu no seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Trump comenta que suas investidas sobre a Ilha Ártica, que novamente chamou de um ativo indispensável para a segurança dos Estados Unidos em caso de um conflito com a Rússia ou com a China, e afirmando que qualquer guerra seria travada lá. Tudo o que estamos pedindo é para obter a Groenlândia, incluindo o título de propriedade e a posse, porque você precisa disso para defendê-la. Você não pode defendê-la com um contrato de arrendamento. Em primeiro lugar, legalmente não é defensável dessa forma. E em segundo lugar, psicologicamente, quem diabos quer defender um contrato de licença ou um contrato de arrendamento? Que é um grande pedaço de gelo no meio do oceano, onde se houver uma guerra, grande parte da ação ocorrerá naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Esses mísseis estariam voando bem sobre o centro daquele pedaço de gelo. Trump acrescenta que a tomada da Groenlândia é bem menos do que receberam ao longo do tempo, se referindo às contribuições da OTAN, que foi criada pelos Estados Unidos em 1949, da qual a Dinamarca é membro fundador. Ao mesmo tempo, Trump fez diversas referências ao poderio militar americano, lembrando da captura de Nicolás Maduro na Venezuela no começo do ano e do bombardeio às instalações nucleares do Irã no ano passado. Uma delegação dinamarquesa e groenlandesa foram a Washington tentar discutir o caso, mas receberam do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio que simplesmente o chefe deles quer a ilha. Donald Trump havia anunciado no último sábado tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro a países europeus contrários à sua tentativa de adquirir o território no Ártico. Porém, nesta quarta-feira afirmou que há discussões adicionais em andamento sobre o futuro da Groenlândia e voltou atrás com as taxações. E o Banco Central decretou a liquidação do Willbank, banco digital do Grupo Master. A instituição estava desde novembro sob regime de administração especial temporária. Com a decisão, correntistas e investidores estão com dúvidas sobre o destino de seus recursos. O Willbank foi preservado quando o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Master, em 18 de novembro, diante da avaliação de que, naquela época, havia investidores interessados em adquirir a instituição. Mas a intenção acabou não se concretizando. O regime especial poderia ser mantido por até 120 dias. A liquidação é adotada quando o BC avalia que a situação da instituição financeira é irrecuperável, já que não conseguia pagar as próprias dívidas. Nesse caso, o funcionamento da instituição é interrompido e ela é retirada do sistema financeiro nacional. Antes do anúncio do Banco Central, a bandeira Mastercard decidiu parar de aceitar transações feitas via cartões emitidos pelo Willbank, depois que operações concretizadas por consumidores não foram honradas pelo banco a participantes do arranjo de pagamento. A medida visava impedir o aumento do valor devido pelo Willbank. Além disso,
A bandeira executou garantias ligadas a dívidas do Will Bank e passou a deter participações relevantes na varejista de imóveis West Wing e no BRB, o Banco de Brasília. No regime de administração especial temporária, as atividades do banco são preservadas, apesar de seus dirigentes perderem o mandato. No caso da liquidação, o funcionamento da instituição é interrompido e a instituição é retirada do Sistema Financeiro Nacional. Com o ato, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de parte das regras que regulamentam o serviço de moto por aplicativo na cidade de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o trecho do decreto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que regulamenta o transporte de moto por aplicativo na cidade. A liminar suspende a obrigatoriedade da placa vermelha para designar veículos de aluguel e diferenciar a atividade de serviços de mototáxi e motofrete. A gestão Ricardo Nunes criticou a decisão e afirmou ter plena confiança de que ela será reformada durante a análise colegiada, quando mais ministros participam do julgamento. Moraes também determinou que, se o poder público não responder em até 60 dias sobre o credenciamento das empresas, as operadoras e os condutores ficam liberados para circular. A decisão do ministro atende um pedido da Confederação Nacional de Serviços e a entidade questionou as normas de Nunes, afirmando tratar-se de uma proibição disfarçada de regulamentação. Isso porque, na prática, as medidas impostas previstas na legislação praticamente inviabilizam a atividade. De acordo com Moraes, as regras da Prefeitura extrapolam os limites do poder regulamentar municipal sobre o tema, afrontando a competência exclusiva da União para legislar sobre transporte. Em nota, a Prefeitura diz lamentar a falta de sensibilidade do ministro diante da gravidade de um sistema que tem provocado cada vez mais mortes em todo o país. E acrescenta que só em 2025 foram 475 acidentes fatais envolvendo motociclistas e que o município gasta cerca de 35 milhões de reais por ano na linha de cuidados ao tratamento com pacientes vítimas de acidentes de moto. E um ciclone extratropical está causando estragos na Itália. Ondas de mais de 8 metros estão invadindo restaurantes e assustando a população. Algumas cidades estão em estado de alerta. Um ciclone passou pelo sul da Itália e vem causando estragos por toda a costa da Sicília, Sardenha e Calábria. O ciclone Harry, como é chamado, vem causando chuvas intensas e ventos fortes de até 100 km por hora. O fenômeno também gerou um alerta para uma forte ressaca, com ondas que chegaram até 8 metros. Imagens de um restaurante à beira-mar sendo invadido por fortes ondas mostram o verdadeiro impacto do fenômeno na população. Desde que o ciclone chegou na região, só na Sicília, mais de 1.000 ocorrências foram registradas pelas autoridades e quase 1.500 bombeiros estão trabalhando para conter os estragos. Vários locais precisaram ser evacuados por motivos de segurança, segundo a imprensa italiana. Escolas tiveram que ser fechadas em diferentes prefeituras. Especialistas explicam que não se trata de um furacão mediterrâneo, mas de um sistema atmosférico muito intenso, alimentado por correntes quentes e úmidas vindas do norte da África. O ciclone Harry já causou prejuízos estimados pelo governo em cerca de €500 milhão, cerca de 3 bilhões de reais. E veja a seguir, aumento de casos relacionados à saúde mental no Rio de Janeiro preocupa autoridades. E ainda, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje pela semifinal da Copinha. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo, agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E a população carioca vem enfrentando nos últimos anos cada vez mais desafios no campo da saúde mental. Em 3 anos, quase 200 mil pessoas foram atendidas nas unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro.
Um levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro revelou um aumento preocupante nos casos de saúde mental. Entre 2023 e 2025, as 27 unidades de pronto atendimento sob gestão estadual registraram quase 170 mil atendimentos relacionados a sofrimento psíquico. Entre os quadros mais frequentes estão ansiedade generalizada, transtorno do pânico, insônia não orgânica e estresse pós-traumático. No contexto do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre saúde mental, os números reforçam a pressão crescente sobre os serviços de emergência. O recorte por gênero e faixa etária indica maior incidência entre mulheres de 20 a 29 anos, grupo que registrou um aumento de 68% nos atendimentos dos últimos 3 anos. Passando de 9 para mais de 12.500 ocorrências. A UPA de Mesquita, na Baixada Fluminense, lidera o volume de registros e unidades da capital também apontam predominância de crises de ansiedade entre mulheres e jovens. Casos mais graves também chamaram a atenção. Mais de 3.000 atendimentos envolveram lesões autoprovocadas ou intoxicações intencionais. Mais de 4.000 pacientes precisaram de internação para observação e 6 óbitos foram registrados nas UPAs no período analisado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também registrou aumento de ocorrências relacionadas a transtornos mentais ou comportamentais. Para enfrentar a demanda crescente, a SES-RJ tem investido na capacitação das equipes e no fortalecimento da articulação com a rede especializada, como os centros de atenção psicossocial, garantindo continuidade do cuidado, além do atendimento emergencial. E o queijo catarinense conquistou espaço entre os grandes rótulos internacionais ao combinar técnica francesa, identidade brasileira e uma maturação precisa. Segundo especialistas, o queijo catarinense combina qualidades sensoriais raras. Pois é, um queijo catarinense foi escolhido entre os 65 melhores do mundo. É, de uma queijaria de Pomerode, no Vale do Itajaí, onde 2 irmãos sócios desenvolveram a iguaria, que entrou nessa tão famosa lista aí de especialistas do mundo. O queijo tem uma nota amanteigada, como eles dizem, e muito cremosa. Por isso, toda a sua concepção, né, maturação, técnicas, enfim, o tornaram esse queijo tão especial, capaz aí de levar essa iguaria para o mundo. Na fábrica, o processo de fermentação do leite, formação da massa, até da origem do queijo, tem várias formas até chegar ao produto final, mas também, é claro, né, os empresários aí não revelam todos os passos, até porque vira aquele famoso segredo de produção. Eles dizem que tem até panela especial para essa produção, o que dá um toque a mais para a concepção desse queijo. Esse produto, né, ele está disponível, o valor não foi revelado, mas se sabe que deve custar aí algumas centenas de reais. Então, ele está entre os 65 melhores do mundo, de acordo com a revista norte-americana Culture, que faz essas investigações pelo mundo. Não provei, está bem longe da gente aqui, mas, né, quem sabe um dia a gente consiga chegar perto de uma iguaria como essa. Santa Catarina é especial na gastronomia, principalmente, né, em alguns cantos. Aí a gente tem um dos melhores meis do mundo, temos agora um dos melhores queijos, tem a questão das safras das uvas, enfim, a gente entende de culinária aqui pelo estado. Agora é a hora de falar de esportes aqui no Jornal. E quem traz as informações é Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E começamos falando de Copinha, pois mais tarde acontece a primeira semifinal entre Cruzeiro e Grêmio. Exatamente, Ismael. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O confronto promete ser emocionante, já que até aqui nenhuma das equipes perdeu na competição.
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje pela semifinal da Copinha. A bola rola para as equipes às 9h30 no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Quem vencer conquista a primeira vaga da competição. O confronto será emocionante. São duas camisas pesadas que ainda não perderam na Copinha. O Grêmio chega com um ataque poderoso e embalado. Para chegar até a semifinal, o Imortal goleou o Ceará por 3-0. Do outro, o Cruzeiro, que ostenta uma campanha perfeita com 100% de aproveitamento. São 7 jogos e 7 vitórias até aqui. E aposta nessa ótima campanha para chegar até a grande final. A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa. Da segunda fase até a decisão. Passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis. Vale relembrar que, de acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. E além da Copinha, hoje também teremos muitos jogos nos estaduais, não é mesmo, Maíra? Exatamente, Ismael. Então vamos dar uma olhada nas tabelas. Começando pelo Paulistão, daqui a pouco, às 19h30, o São Paulo recebe a Portuguesa no estádio Morumbis, com ambas as equipes necessitando de uma vitória. Mais tarde, às 20 horas, o Mirassol encara o RB Bragantino, um clássico do interior, no estádio Campos Maia. Indo para o Rio de Janeiro, pela Taça Guanabara, às 19 horas, Botafogo e Volta Redonda se enfrentam no estádio Newton Santos. E mais tarde, às 21h30, o primeiro clássico carioca do ano entre Flamengo e Vasco no estádio do Maracanã. Em Minas Gerais, mais um clássico regional. O América Mineiro recebe o Atlético Mineiro às 21h30 na Arena Independência. E para fechar os estaduais, no Rio Grande do Sul, o Internacional recebe o Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio às 19 horas. E às 21h30, o Guarani de Bagé encara o Grêmio no estádio Estrela d'Alva. Bom, por enquanto é só, Ismael. Uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado, Maíra. Uma ótima noite também para você e até amanhã. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia e tenha uma ótima noite. Até amanhã. Tchau!